suportei frio e nudez. Essa é uma lista do que Paulo estava disposto a obedecer em nome do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E se esses homens não estivessem dispostos a obedecer a tudo aquilo que Deus proporcionou em suas vidas? O que aconteceria a essas pessoas se elas não estivessem dispostas a obedecer a Deus em tudo o que Ele mandou que eles fizessem? Será que hoje nós teríamos os evangelhos como nós temos? E mais ainda, será que essas pessoas teriam sido salvas se elas não tivessem suportado e sido obedientes a Deus até o final? Nós estamos nos esforçando por obedecer a tudo aquilo que Deus nos orienta? E se não estamos obedecendo, será que nós seremos salvos? Onde é que nós encontramos as orientações que Deus nos dá para que a gente possa obedecer? É na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. E nós estamos dispostos a obedecer a tudo aquilo que a Bíblia nos manda fazer? Nós gostamos de dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas, como nós somos orientados a aprender lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Ou que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, mas para fazer isso nós não teríamos que nos esforçar para obedecer tudo aquilo que Deus nos orienta? Às vezes eu tenho a impressão de que nós lemos a Bíblia da mesma maneira que nós vamos ao mercado. A gente vai passando pelas prateleiras e a gente escolhe, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero não, isso está muito caro, não, isso eu não gosto, não, isso aqui isso eu preciso. Aí a gente passa por um outro corredor direto sem pegar nada dali, e não, isso aqui está em promoção, isso aqui eu quero para a minha vida. Às vezes eu tenho a impressão de que nós lemos a Bíblia dessa mesma maneira. A gente escolhe alguns versículos para aplicar nas nossas vidas e outros versículos a gente deixa de lado. Querem ver um exemplo? Nós gostamos de versículos como o que está lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo o que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Esse versículo nós gostamos muito de nos lembrar, né? Nas nossas orações nós sempre estamos pedindo alguma coisa a Deus. E nós sabemos que Ele nos orientou a pedir. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então versículos como esse a gente gosta e a gente está sempre aplicando. Diariamente nós oramos a Deus, ou pelo menos deveríamos orar a Deus todos os dias, e nós sempre pedimos alguma coisa nas nossas orações. Agora, quando é que nós nos esforçamos da mesma maneira por obedecer a versículos como que está lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 20 e 21. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Hoje em dia, ainda existem muitos povos ao redor do mundo que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Todos nós temos consciência disso? Será que nós nos esforçamos? Será que a nossa igreja está se esforçando em obedecer versículos como este também? Que são também orientações que nós temos da parte de Deus? É evidente que existem muitas igrejas que têm um forte trabalho missionário, que enviam pessoas para países estranhos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se a sua igreja faz isso, parabéns, você está contribuindo de alguma forma para obedecer versículos como este.
E se a sua igreja não tem trabalho missionário ou se não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de trabalho missionário? Você passou por esse corredor e não pegou nada. Se você não obedece a algum versículo ou versículos como esse. E nós, individualmente, o que nós estamos fazendo para levar o Evangelho aonde ele ainda não é conhecido? Muitos desses missionários que têm igrejas que enviam, até hoje em dia ainda, existem muitos deles que são torturados e são mortos em nome do Evangelho de Jesus, em nome do testemunho de Jesus Cristo. Aqui no Brasil, nós agradecemos constantemente a Deus porque nós temos liberdade para falarmos de Jesus, para pregarmos o Evangelho em qualquer lugar que nós quisermos. Existem lugares onde é proibido você falar sobre Jesus. E se você é pego falando de Jesus, você pode ser morto. Nós temos consciência disso? Tem uma história que ela já é uma história que já tem algum tempo já, mas é de um casal que ele se sentiu tocado por versículos como este e eles foram evangelizar na Coreia do Norte, porque eles sentiram no seu coração o desejo de obedecer versículos como esse. Esse casal ele tinha uma filha pequena, de aproximadamente 1 ano de idade, e eles foram para a Coreia do Norte e começaram a evangelizar. Em pouco tempo, eles foram capturados por estar pregando o Evangelho de Jesus. E eles foram torturados, foram ameaçados de morte por estarem obedecendo a versículos como este. Desculpa. Em um determinado momento foi proposto a eles que eles poderiam deixar aquele país, poderiam voltar para o país deles, poderiam rever a filha deles, os amigos deles, poderiam voltar a ter uma vida normal. Mas havia uma condição para que eles pudessem sair livres daquele país. Eles teriam que rejeitar publicamente o nome de Jesus. Se eles fizessem isso, eles poderiam sair da Coreia do Norte e voltar para o país deles. Sabe o que aconteceu com esse casal? Eles foram decapitados. Cortaram a cabeça deles e eles morreram. Eles também estavam dispostos a obedecer a Deus e ao testemunho de Jesus até as últimas consequências. E nós? Eu tenho certeza que existem muitas igrejas que nem sequer contribuem com nenhum tipo de trabalho missionário. Até quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Nós não precisamos ir tão longe, pensarmos na Coreia do Norte. Isso eu sei que é distante da realidade de cada um. Então nós podemos tentar encaixar esse versículo de uma maneira menos absurda ou menos distante da nossa realidade. Eu tenho certeza que mesmo no bairro onde vocês moram, como no bairro onde eu moro, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, de uma maneira verdadeira que esteja de acordo com o contexto bíblico. O que é que nós estamos fazendo para que essas pessoas ouçam o testemunho verdadeiro de Jesus? Nós temos que nos lembrar que as grandes multidões na época de Jesus, elas não seguiam porque ele queria perdoar os pecados daquelas pessoas. Elas o seguiam porque ele curava muitos doentes, ele fazia muitos milagres, ele cuidava das necessidades básicas
daquelas pessoas. E era por causa disso que elas tinham interesse de procurá-lo. Por causa disso que aquelas multidões todas queriam estar onde Jesus estava. E aí, Jesus aproveitava para ensiná-las. Ali elas tinham a oportunidade de ouvir os ensinamentos, de aprender o que Jesus tinha para lhes dizer e de serem salvos.